Olá, Psi! Seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório com Eliane Oliveira. Sou eu mesma que vos falo. Eu sou psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental e no vídeo de hoje a gente vai entender então e vai trabalhar uma ferramenta simples que você pode utilizar no seu consultório para ajudar o seu paciente durante o tratamento a fazer o quê? A fazer um processo de motivação. Como que eu motivo então o meu paciente a fazer as coisas que são importantes, mas pelas quais ele ainda está sentindo tanta dificuldade? Mas antes da gente começar o vídeo, não deixe de curtir, não deixe de assinar aqui no sininho para você receber novas notificações do canal. E agora, vamos lá, bora lá? Bom, então o que é importante primeiro? A gente entender o que é motivação. Muito se diz sobre motivação e aí tem muitas pessoas que separam, né, a palavra motivação é igual motivo que leva à ação. É exatamente isso. Mas quais são os motivos que verdadeiramente nos levam à ação? Bom, existe uma palavrinha simples, né, que nos ajuda a entender o que nos motiva, e se você for pensar isso no seu cotidiano, você vai entender que nada mais, nada menos é interesse, ok? Nós somos pessoas que se movem por interesse. Isso no primeiro momento parece muito ruim, porque interesse geralmente tem uma conotação negativa na nossa sociedade. Porém, na realidade, interesse aqui quer dizer quais são as vantagens, o que me ajuda realmente a mover em direção daquilo que eu desejo. Então, a gente vai ajudar o nosso paciente a entender quais são as vantagens que ele vai então adquirir a partir do momento que ele fizer aquele movimento que é necessário. Todo o processo de mudança, e em especial o processo terapêutico, ele vai demandar um certo nível de desconforto para o nosso paciente. Por isso que é importante ele entender também o que ele ganha a partir do movimento que ele vai fazer. Ele pode ter até uma ideia, às vezes, né, bem assim, superficial, ou então uma ideia bem forte para ele estabelecida do que ele vai ganhar, mas muitas vezes durante o processo que ele está fazendo, ele já vem sobrecarregado de outras situações e que impedem então ele de se sentir tão motivado assim. Então, uma ferramenta simples que a gente pode trabalhar é uma lista de vantagens. Aqui a gente não vai fazer custo-benefício, a gente vai fazer simplesmente uma lista de vantagens. O que ele ganha se ele colocar aquilo em movimento, ok? Essa ferramenta, ela tem no livro Pense Magro, da Judith Beck, e eu adaptei ela aos meus atendimentos de uma forma geral por entender que nós vamos passar, enquanto terapeutas, por essa dificuldade, então, de como motivar os nossos pacientes. Isso daí é apenas uma das N ferramentas que a gente pode aplicar, ok? Então, nesse caso, como que seria a lista de vantagens? Eu já tenho uma listinha pronta, né, que eu já formatei, né, no Word, mas você pode pegar um papel e escrever de um lado as vantagens que a pessoa tem se ela emitir um comportamento e de outro uma coluna do nível de importância que isso vai representar na vida dela, ok? Então, um exemplo simples que a gente pode trazer até mesmo do livro, já que o tema, né, que eu peguei é do Pense Magro, a gente poderia pegar então a ideia de que quais são as vantagens de emagrecer. E nós vamos trabalhar uma ideia não apenas das vantagens diretas, as vantagens objetivas, mas as vantagens intrínsecas também, o que eu ganho emocionalmente, afetivamente, se eu fizer aquela, né, tomar aquela decisão e continuar fazendo aquilo que é necessário para eu atingir o meu objetivo. Então a pessoa começa a listar, é um brainstorm, ela vai ter uma chuva de ideias e vai jogar tudo aquilo que é necessário. Você, enquanto terapeuta, pode ajudar, e isso a gente pode trabalhar também com pacientes que estejam em processo depressivo, e eles vão precisar de uma ajuda extra também do terapeuta para ajudar. Não é que você vai dizer tudo para ele, mas você pode ir trazendo algumas vantagens, construindo isso junto com ele nesse primeiro momento, para ele conseguir, então, realmente fazer uma lista. Quanto mais vantagens tiver, melhor. E é importante também que essas vantagens, elas sejam vantagens bem pontuais, não é tipo assim, me sentirei feliz e ponto, né? Se sentir feliz vai representar o quê? Então, no caso do emagrecimento, a pessoa ela tem custos, né, benefícios, na realidade, vantagens diretas, que seria o quê?
vestir uma numeração a menos, comprar roupas mais fáceis, porque é difícil você comprar roupas bonitas, né, de acordo com um número legal e que tem uma estampa legal, que tem um caimento legal. Então, a pessoa começa a listar as vantagens dela, que é o quê? Se sentir mais bonito, se sentir mais leve, ter mais saúde, ter mais qualidade de vida. Comprar roupas mais fáceis, comprar roupas mais bonitas, não ter dificuldade de passar às vezes numa catraca de um ônibus, né? Não ter que sentir que está incomodando uma pessoa porque está sentada ali no banco e a outra pessoa que vai sentar no ônibus fica incomodado, não ter que lidar com o olhar de julgamento do outro, mas principalmente agora os intrínsecos, né? Uma sensação de realização, uma sensação de dever cumprido, uma autoestima melhor, uma autoconfiança maior na hora de ir lá para ter uma relação sexual. Então, na realidade, a pessoa ela vai trazer todas as vantagens que ela imaginar, pequenas e grandes vantagens, ok? Fez essa lista, a partir de então você relê essa lista com a pessoa e pede para ela o quê? Dar um peso para cada uma dessas vantagens, sendo uma vantagem pouco importante, pouco pesada na vida dela, mas ainda uma vantagem. 5, uma vantagem importante. E 10, uma vantagem super importante, aquilo que motiva ela muito a fazer aquilo, ok? Nesse caso, se ela tiver várias vantagens, ela vai poder repetir essas notas. Então, ela pode ter 15 vantagens, 2 dessas vantagens ser 1, 5 dessas vantagens serem 5 e depois as outras 8 vantagens, né, serem 10. Depois que você faz isso, você faz uma ordem o quê? Decrescente em relação, então, a essas vantagens. Você vai reestruturar essas vantagens agora colocando da mais importante para menos importante. Como eu falei, às vezes ela pode ter 8 vantagens com o peso 10. Você vai pedir para ela começar daqueles 10, qual que realmente é a mais importante de todas para ela? Qual que é a segunda? Qual que é a terceira? E aí ela vai reorganizando essas vantagens por ordem de importância na vida dela. A partir de então, a ideia é que ela construa esse cartão de enfrentamento, que é um cartãozinho onde ela vai escrever essas vantagens por ordem, então, de importância, ok? Ou um cartaz. Né? Se for possível ela fazer um cartaz, um post-it, um fundo de tela do celular dela, sempre ela ter isso em mente, porque o que acontece? Quando a pessoa ela vai fazer alguma coisa, vem os pensamentos automáticos dela que desvalidam aquilo que ela vai fazendo, e aquilo que era tão importante se torna apenas uma ideia. Com essa ferramenta ela consegue se manter focada na realidade naquilo que ela precisa. E a ideia que a partir de então é que todos os dias ela leia aquela lista de vantagens, mas leia se apropriando, né? Leia tipo assim, só passando o olho e falando, ai que saco. Não, ela vai ler se apropriando daquilo, ok? Esse exercício, então, vai ajudar ela a manter a motivação, porque ela vai entendendo, então, quais são as vantagens que ela vai realizar, ok? Então, essa é uma forma de manejo, eu uso isso no meu consultório. Na próxima semana, né, na próxima sessão, na realidade, você pergunta como que foi o movimento dela, como que ela está se sentindo em relação à motivação. Muitas vezes, inclusive, eu tenho até o feedback que ao final que a gente faz a ferramenta, eu pergunto à pessoa, e aí, como que tá? Fala assim, nossa, eu já tô me sentindo mais animada em fazer, em cumprir essa atividade, porque a gente vai ajudando a pessoa a consolidar essas vantagens e tornar isso mais real e mais possível para ela, ok? Então, espero que essa dica dessa ferramenta tenha ajudado. Depois comente aqui embaixo se vocês usam também outras ferramentas, se vocês têm alguma outro tipo de manejo em relação a como motivar os seus pacientes no consultório. Não deixe de comentar aqui dúvidas, também mande aqui embaixo que eu vou responder, ok? Espero que você tenha gostado. Sucesso nos seus atendimentos. Beijo e até a próxima. Tchauzinho!